Pessoal, eu tive que interromper porque alguém chamou no meu número na hora da live. Terça-feira aconteceu isso também. Uma pena, né? Mas tudo bem. Vamos retomar aqui para os irmãos que estão aqui conosco e aqueles que vão retornar, porque eu tive que reiniciar a nossa live de hoje. Abram lá em Romanos, no capítulo 8, que é onde eu quero fundamentar o nosso estudo da noite de hoje, ok? Romanos, capítulo 8, eu vou ler do versículo 31 ao versículo 39. Se você quiser abrir aí, Liliane, para acompanhar a live, se houver alguma interrupção, você me dá um toque, porque aí eu reinicio. A Sandra tem. A Sandra consegue aí, né, Sandra? Então, vou repetir, gente. O texto é de Romanos 8. Amor, põe aí para nós, se você está acompanhando aí. Romanos 8, de 31 a 39, tá bom? Então, para quem tem alguma dificuldade, é muito fácil, ó. Tá no comecinho do Novo Testamento, tá bom, gente? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, ok? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Capítulo 8, 31 a 39 diz assim, olha: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós, todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua palavra aberta e lida e rogamos que por misericórdia o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, quem tem acompanhado aí desde há uma semana pelo menos, sabe por que nós escolhemos dar o estudo aqui da igreja hoje, não é? Então, nossos irmãos da comissão de exame de contas decidiram fazer uma reunião e eu aproveitei o embalo, já que eu estava na igreja mesmo, né? Então falei, vou fazer da igreja, porque eu aí teria a honrosa companhia dos irmãos da comissão de exame de contas. Então hoje eu estou sem a Márcia do meu lado, mas eu estou na companhia dos meus queridos irmãos aqui da comissão de exame de contas, a quem eu agradeço muito pela companhia, viu? Então, vamos lá. Na opinião de vocês, a opinião das pessoas em geral, quem é considerado um vencedor na vida? Parem um pouquinho para pensar. Alguém poderia imaginar que quem tem uma boa aposentadoria, por exemplo, falar em aposentadoria hoje é um crime, não é? Mas quem tem uma boa aposentadoria é considerado um vencedor? De repente investe no imóvel aqui, outro ali, coloca para alugar, garante um dinheirinho a mais, uma renda extra, tal. E mesmo aposentado tem aqueles que querem continuar trabalhando. Não é o meu caso. No dia que eu quiser aposentar, não quero trabalhar mais não, viu gente? Vou continuar
ajudando na igreja, no que for preciso, mas do pastorado não. Não é que eu não goste, nem ame, imagina, longe de mim isso aí. Mas é porque Deus sabe o preço que a gente paga, né, no ministério. Então, deu para aposentar, aposenta e vai ajudar. Tem mais gente aqui pertinho de mim que não vê a hora de poder aposentar para poder pescar, né? Então só não vou falar o nome, mas está aí. Quem é um vencedor? Quem tem um bom trabalho? Quem tem uma boa remuneração profissional? Quem faz uma boa escola, estuda numa boa faculdade? Quem tem muitos amigos, quem gosta de rede social, que eu diga, não é? Quem tem boa saúde? Bom, de algum modo nós vamos dizer que essas pessoas são vencedoras, não é? Quem tem uma família sem grandes problemas, eu não vou dizer família sem problemas, né? Nem precisa ter filhos para poder não ter problemas, né? Desculpe, nem precisa de filhos para ter problemas. Filhos não são sinônimo de problemas, não é o que eu estou dizendo também não. Estou dizendo que com os filhos vem mais desafios para a família, para o lar. O que pode ser considerada uma vida estável, né? No aspecto mais amplo da palavra, da expressão. Então, isto nós normalmente qualificamos como vitórias. Vencedor é quem tem tudo isto? Não deixa de ser. Por outro lado, se nós ficarmos só com estas definições, então nós vamos entender que quem não tem uma boa aposentadoria é um perdedor. Não é lógico? Não seria um raciocínio lógico pensar assim? Quem não tem aposentadoria, uma boa aposentadoria, então é um perdedor. Repito, se nós ficarmos apenas com aquelas definições lá atrás. Quem não tem uma vida profissional estável é um perdedor, não é um vencedor. Quem depende de escola pública é um vencedor. Quem tem uma saúde complicada pode ser considerado um vencedor. Quem tem uma família cheia de desafios pode ser considerado um vencedor. Aqueles que têm uma profissão que tem que correr atrás todo dia para garantir o sustento da família pode ser considerado um vencedor. A instabilidade social, a instabilidade de um país, a instabilidade do mundo pode estar associada ao vencedor. Meus irmãos, tudo isso para nossa avaliação, porque o texto aqui que nós reservamos hoje é que vai nos ajudar a ter uma compreensão adequada, uma compreensão correta do significado e do conceito de ser vencedor, ser um ganhador ou um perdedor, não é? Então vejam aí, neste pequeno trecho que nós lemos, Paulo vai muito além destas concepções temporais, transitórias, acerca de ser mais, de ser vencedor, né? De vencer ou de perder, de ganhar ou de perder. O primeiro versículo do capítulo 8 já nos dá uma ideia de qual é a linha que o apóstolo Paulo vai seguir. O que é que ele diz aí? Não é? Assim, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu peguei o primeiro versículo para nós termos uma ideia de qual é o pensamento que Paulo vai seguir até chegar lá no versículo que usa a expressão mais que vencedores, que é o versículo 35, não é? Não, desculpem, é o versículo 37. O versículo 37. Em todas estas coisas, porém, então, para chegar aí, onde Paulo diz, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, ele começa o capítulo dizendo, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, aí nós vamos então compreender lá na frente o que é que Paulo está chamando de, definindo como mais que vencedores. Então, o versículo 1 do capítulo 8 já nos dá uma indicação. A ênfase é a inexistência, preste muita atenção nisso aqui. A ênfase do apóstolo Paulo está para a inexistência de condenação.
não há mais condenação. Por outro lado, Paulo também aponta para a questão, lá já aí no versículo 30, aponta para a questão dos que são eleitos, vamos ver lá, os que são predestinados, são chamados, são justificados e são também glorificados. Relacionem tudo isso com a expressão mais que vencedores, tá bom? Então não existe, meus irmãos, conforto maior do que a confirmação de que Deus, que predestinou, também chamou, pagou o preço necessário para fazer de um homem que se encontrava no estado de condenação, de miséria. Por graça somente, diga-se de passagem, Deus separou, santificou, chamou, justificou e glorificou. Guardem essa expressão, mais que vencedores. Tudo relacionado a não ser condenado, a ser eleito, a ser chamado, justificado e glorificado. Então, Paulo indica neste texto, primeiro, o privilégio extraordinário de nós sermos salvos em Cristo Jesus. Por outro lado, Paulo também mostra a grande responsabilidade. Eu gosto muito destes versículos, acho que os irmãos que estão aqui sabem muito bem, 28 e 29, porque no 29 nós vamos encontrar a responsabilidade de sermos conformes à imagem de seu Filho Jesus Cristo. E aí Paulo diz a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então é a partir daí, e aí lá atrás estava procurando, quando eu mesmo escrevi, versículo 37, onde Paulo vai dizer que nós somos em todas estas coisas mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, meus irmãos, a minha intenção aqui hoje é que nós nos concentremos em razões, algumas razões fundamentais que nos qualificam ou que podem qualificar alguém como mais que vencedor. E a primeira delas coloco aqui, e aí, amor, você que está escrevendo aí, pode escrever para mim, por favor, postar ou a Sandra que está aqui do meu ladinho. Primeiro ponto seria vencer o inimigo. Quem é, ou então aquele que vence o inimigo, né? Quem é mais que vencedor? Aquele que vence o inimigo. João Calvino, comentando o versículo 31, diz assim, olha, este é o único suporte a sustentar-nos em cada tentação, ou seja, se Deus não for propício, nenhuma confiança sólida poderia ser concebida, ainda quando tudo parece sorrir para nós. Perceberam o que ele está dizendo? É que no versículo 31, o apóstolo Paulo pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, meus irmãos, é a garantia de todas as conquistas que estão muito além da nossa razão, do nosso entendimento. Lembram das coisas que eu coloquei na introdução? Vou repetir de novo. Mais que vencedor é aquele que conquista algo que está muito além daquelas coisas que foram ditas lá no começo. Por outro lado, os nossos maiores e piores desafios também estão muito além da nossa razão. Na terça-feira, na reunião de oração aqui na igreja, vocês que participaram devem estar lembrados que nós fizemos menção da orientação que Paulo dá aos Efésios, no capítulo 6. E aí vocês podem abrir lá no versículo 12, onde Paulo diz o seguinte, Efésios 6, versículo 12. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, diz o apóstolo Paulo. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestes. Quem é mais que vencedor? Aquele que vence o inimigo, certo? Por essa razão, a segurança do apóstolo Paulo, assim como a segurança de cada cristão, deve ir muito além daquilo que é facilmente perceptível. Ok, eu estou numa corrida da escola, numa escola de educação física, por exemplo. Sou o primeiro a chegar. Ok? Venci. Paulo não está tratando disso. Prestei um concurso, passei. Paulo não está tratando disto. Entrei para um trabalho que remunera bem. Paulo não está tratando disto. Consegui passar num concurso e agora tenho um emprego garantido, se eu quiser, até o final da minha vida. Paulo não está tratando disto. Paulo está tratando de algo que vai muito além. Então ele diz, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Prestem atenção. É contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Terça-feira nós dissemos aqui que o mundo está decadente, está difícil, né? Está complicado. Os dias são maus. Falamos aqui. Então, se nós temos que enfrentar isso que Paulo está dizendo aí no versículo 12, nós precisamos saber que tipo de postura nós precisamos ter para nós sermos mais que vencedores, não é? Então, o apóstolo Paulo diz com muita tranquilidade no versículo 38, porque ele tem por trás a razão de ser da sua colocação. Eu estou bem certo, lá no versículo 38, que nem a morte, nem a vida, de Romanos 8, tá, gente? Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, aí 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ora, se nós temos um mundo decadente, uma sociedade cheia de problemas, problemas que entram nas nossas casas, pelos meios de comunicação, através de nós inclusive, se nós temos problemas por onde nós vamos, a pergunta é, como ter tranquilidade de que nós vamos conseguir vencer? Tudo isso que está aí, estabelecido. O versículo 31 responde. O que é que Paulo diz aí? Se Deus é por nós, pergunta é, quem será contra nós? Pergunto para os irmãos que estão aqui, vocês que estão acompanhando de casa. Quem pode ser comparado ao nosso Deus? Quem é maior do que o nosso Deus? Então, o causador de todos os danos que a humanidade já sofreu, está sofrendo e vai sofrer ainda, aquele que introduziu o pecado no mundo e que lançou toda a humanidade aos seus pés, sentenciando todos à condenação, este inimigo das nossas almas, meus irmãos, ele simplesmente desaparece quando a pessoa colocada para enfrentá-lo, acima de tudo, é a pessoa de Deus. O inimigo desaparece. Então, em poucas palavras, neste trecho, para abranger as coisas mais assustadoras possíveis na vida, Paulo mostra que elas se levantam tentando nos separar de Deus de muitas maneiras. Às vezes de maneiras sutis, dentro da nossa própria casa, no nosso trabalho, na própria igreja, situações que se levantam. E a lista aqui é pequena, mas é pesada, não é? Paulo acrescenta até os anjos aqui, para poder recorrer àquilo que debaixo de Deus existe de mais poderoso, para mostrar que mesmo as coisas mais poderosas existentes no mundo são incapazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por que razão? Porque Deus é por nós.
Então ninguém pode ser contra nós. Então, quem é mais que vencedor? Num primeiro momento, aquele que vence o inimigo, que está posto aí de maneira muito clara em Efésios e também no capítulo 8 do texto que nós lemos em Romanos. Mas há também um segundo ponto que gostaria que vocês colocassem aí. Mais que vencedor, não é apenas aquele que vence o inimigo. Essa vitória contra o inimigo, como a vitória que eu vou colocar agora, é garantida em Jesus Cristo. Nós começamos falando do versículo 1 que diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então vence o inimigo e no segundo momento pode escrever aí, vence a vontade humana. Tá bom? Quem é mais que vencedor? Então, de todas as ênfases que nós poderíamos dar, primeiro é aquele que vence o inimigo. E agora eu acrescento a isto aquele que vence a própria vontade humana. Então, esse ponto, meus irmãos, me faz lembrar o que é dito lá no Salmo 23, no versículo 4, quando Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Também me lembro do Salmo 56, do versículo 11, onde o salmista diz: em Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me poderá fazer o homem? Ou ainda o Salmo 3, versículo 6, que diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Ah, meus irmãos, se nós temos lutas, temos inimigos, temos uma inumerável aí, dificuldade, inumeráveis dificuldades, quero dizer, que se levantam contra nós para nos aterrorizar, para nos vencer, para nos oprimir, para nos fazer sentir pequenos, insignificantes, derrotados. Então a primeira coisa que temos que lembrar é que nós temos Deus ao nosso lado. Se Deus está a nosso favor, então nós vamos fazer como o salmista diz: nele está a minha confiança, eu não temerei mal nenhum. Infelizmente eu olho para os lados e eu vejo pessoas que vivem aterrorizadas, sejam pelas circunstâncias, sejam pelas dificuldades que passam, financeiras, sejam pelos problemas de saúde que enfrentam, uma enfermidade que descobre, que aterroriza, que leva as pessoas às lágrimas, quando o médico diz assim: não dá para fazer nada, você vai ter que conviver com isso aí. Não é? Aí nós vemos que mesmo crentes são levados a ter medo, a ficarem apavorados diante de certas situações. Os cristãos de Roma estavam enfrentando situações que tinham a ver com o ser humano, porque eles estavam experimentando perseguição nos dias de Paulo. Então, de acordo com os versículos 35 e 36, o que é que Paulo diz aqui? Olha lá. Quem nos separará do amor de Cristo? E o que é que Paulo enumera? Ele diz, pergunta: será a tribulação? Será a angústia? Perseguição? E a perseguição aqui não estava sendo desencadeada diretamente por demônios, por anjos decaídos, eram pessoas perseguindo pessoas. Paulo pergunta: será a fome, nudez, perigo ou a espada? Porque havia perseguição desencadeada pelo próprio Império Romano, que vinha com a espada. E então, no versículo 36, Paulo diz, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, meus irmãos, as perdas que a igreja sofreu naquele período poderiam deixar qualquer um extremamente desanimado,
ou então se considerando o verdadeiro perdedor. Mas mesmo diante de intenso sofrimento, o apóstolo Paulo diz: em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Então, ao mesmo tempo que nós temos aí, vou colocar um outro elemento para dificultar um pouquinho mais só, né? Ao mesmo tempo que nós temos as forças externas, humanas, que se levantam contra nós, que é o caso dos cristãos de Roma, nós temos a própria vontade. Eu creio que esta inimiga é muito poderosa, porque é exatamente aquilo que eu quero fazer, é aquilo que eu gosto, é aquilo no qual eu tenho prazer, a minha vontade. E aqui no capítulo 8 de Romanos, Paulo está colocando esta vontade humana em evidência por causa da lei. A lei é que coloca, que expõe quem é que nós somos, o mal que habita em nós e o pecado que se sobressai dentro do nosso coração. Vejam lá, do versículo 2 ao versículo 4 do capítulo 8, Paulo está dizendo: porque a lei do Espírito da vida, capítulo 8 de Romanos, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando eu leio textos assim, eu fico de certa forma apreensivo, porque Paulo está fazendo uma afirmação. Paulo não está perguntando aos cristãos de Roma se eles não viviam segundo a carne. Ele está afirmando: nós não vivemos mais segundo a carne. Por que eu fico apreensivo? Porque se nós formos nos perguntar quais seriam as nossas respostas, nós vivemos segundo a carne ou nós vivemos segundo o Espírito? Nós vivemos segundo a vontade de Deus ou nós vivemos segundo a nossa vontade? E aí a pergunta é: nós podemos dizer que nós somos mais que vencedores? Depende da resposta ou das respostas que nós vamos dar, né? Então, além do inimigo das nossas almas, nós temos este grande adversário, que é o próprio ser humano, e também a nossa própria vontade, que eu diria que é um inimigo desafiador. Vejam o que Paulo diz aí no versículo 13. Por que a nossa vontade é um inimigo desafiador? Paulo diz: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Fazer morrer, meus irmãos, a natureza terrena é esforçar-se por escravizar a própria vontade em vez de ser escravizado por ela. Então, qualquer tolo que diga assim: eu faço o que me dizem, eu faço o que eu quero. Qualquer tolo que diz isso está declarando a sua própria escravidão. É escravo de si mesmo, né? Então é possível que alguém se gabe de não ser controlado pelo inimigo, o inimigo devorador, e ninguém manda em mim, dizem alguns, né? Mas esse alguém que faz esse tipo de declaração pode estar sendo devorado pela sua própria vontade. Uma vontade que nunca é contrariada, mesmo que esse alguém afirme assim: não, a Bíblia é a minha única regra de fé e prática. Jesus muitas vezes, meus irmãos, Jesus Cristo afirmou que ele não veio ao mundo para fazer a sua própria vontade.
Jesus veio para fazer a vontade daquele que o enviou, vontade do Pai. E é nisto que Jesus é colocado em oposição a Adão, porque o teste foi muito simples, foi um teste de obediência. Deus mandou Adão fazer uma coisa e ele não conseguiu. E isto nos lançou, nos arremeteu ao estado de condenados, né? A condenação eterna. Jesus Cristo vem para fazer o que Adão não conseguiu e obedece 100% à vontade de Deus. Então, isto levou Cristo à grande vitória contra o inimigo e contra as provações da própria carne. Aí eu pergunto aqui, quantas vezes Jesus foi injuriado? Quantas vezes Jesus foi provado? Quantas vezes foi perseguido? Quantas vezes Jesus foi tentado, castigado? E, no entanto, como diz o apóstolo Pedro, Cristo preferiu entregar tudo àquele que julga retamente todas as coisas, apesar de possuir poder. Jesus era poderoso. Ele abriu mão do poder para obedecer, fazer o que Adão não conseguiu fazer. Então a questão que eu levanto nesse segundo ponto é qual tem sido a nossa postura em relação à vontade humana. Alguém pode dizer assim, Deus me livre de fazer a vontade do inimigo. Deus me livre de ser um escravo de Satanás, Deus me livre. Mas se eu sou um escravo de mim mesmo, eu caio na mesma condição, porque é a velha natureza que é dominada pelo inimigo das nossas almas. Então a pergunta é, como nós temos nos portado diante das pressões que o mundo faz sobre a nossa fé? E o estilo de vida que Deus nos propôs a ter. Porque se nós nos inclinarmos debaixo da pressão e da opressão que o mundo faz, então, meus irmãos, nós estamos em declínio, como o mundo está. Não temos alternativa. Estamos sendo vencidos, como o vencido já foi e continua sendo o inimigo, o mundo e todos aqueles que estão caminhando de acordo com a sua vontade. Pergunto, terminando esse segundo ponto, nós podemos dizer que nós somos mais que vencedores? Aí cada um tem que responder para si, né? Para si mesmo. Em último lugar, palavra boa e bonita, ser mais que vencedor é herdar a vida eterna. Vamos ver lá, não é? De acordo com o que nós lemos aqui, no capítulo 8 de Romanos, os que herdam a vida eterna, na verdade, herdar a vida eterna é um dos principais enfoques do texto que nós acabamos de ler aqui. São estas as pessoas que conseguem prevalecer sobre outras dificuldades. Então, meus irmãos, não faltam dificuldades para nós, não faltam não. A pior delas, o pior teste que nós temos que enfrentar é a morte física, pior do que as nossas enfermidades, não é? Quando a gente perde alguém, por exemplo, é duro, é complicado, é um desafio muito grande. Como consolar alguém que está perdendo alguém se nós não pudermos dizer assim, fique tranquilo, Deus conquistou a vida eterna. E quando a vida termina para nós neste mundo, ela vai continuar na eternidade. Como consolar alguém que não creu em Cristo? Como consolar alguém que não se arrependeu dos seus pecados? Ou alguém que perdeu alguém e está nesta condição inconsolável, porque não há palavras de promessas para alguém que está sem Cristo. Não existe. O que eu vou dizer para alguém assim? Então, herdar a vida eterna está acima das conquistas terrenas, porque quem morre não leva dinheiro, não leva casa, não leva nada consigo. O que resta é o que virá na eternidade.
Se é mais que vencedor, viaja tranquilo, né? Parte para a eternidade em paz. Mas e se não é mais que vencedor, então aí o terror passa a tomar conta. Muita gente vive com medo e apreensiva, sem perceber, talvez porque não tem essa garantia lá no coração, não tem essa paz. Aquela que o salmista faz menção em quinta-feira passada, falei dela no capítulo 46, do versículo 1 ao versículo 3 do Salmo. Eu vou ler aqui para não colocar palavras na boca do salmista, embora seja um texto conhecido, né? Onde ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. E aí, olha o que ele usa como ilustração. Salmo 46, de 1 a 3. 46, de 1 a 3. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, aí mais uma vez eu fico apreensivo. Porque ele está afirmando, ele não está perguntando. O salmista está dizendo: portanto, não temeremos, ainda que eu fique doente, é isso? Ele está usando situações extremas, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Eu não temerei, é uma afirmação. Então, quando eu encontro alguém medroso, né, alguém que diante da fé fica apavorado, ou diante da fé, diante da morte, fica apavorado, diante da fé não, né? Fica apavorado, eu fico apreensivo, porque estas palavras que estão na Bíblia são afirmações. Não deixam dúvida para ninguém que crê em Cristo, que confia em Jesus. Não deixam. Então, meus irmãos, olhando para o texto de Romanos 8, olhando para textos como o Salmo 46, sabe o que eu vejo? Eu vejo uma referência àqueles que estão acima, muito acima das conquistas terrenas, das vitórias do mundo. Muito acima. São aqueles que foram eleitos, foram chamados, foram justificados e foram também glorificados. Meus irmãos, é possível olhar para uma pessoa de aparência rude, um aspecto físico muito simples, e não perceber que esta pessoa está muito acima de outros que aparentam muita pompa e muito poder. Ostentam. Aquela pessoa simplesinha, de pouca cultura, mas é mais que vencedora, ao passo que a outra que ostenta tanto do mundo está sendo sucumbida por coisas que estão confinadas ao transitório, ao passageiro, ao efêmero. Caminhando para a conclusão, Jesus viveu esta situação, a qual eu me refiro aqui, de humilhação, diante do poderoso governador Pôncio Pilatos. Estão lembrados, não é? Jesus estava banido da sociedade, pronto para ser condenado à morte. Mas nós sabemos que ele trazia dentro de si Deus encarnado. Pôncio Pilatos não viu isto, não conseguiu enxergar isto. Jesus trazia dentro de si aquele que é mais que vencedor. Pôncio Pilatos não conseguiu ver isso. Viu um derrotado. O povo estava entregando um homem sujo, ensanguentado, com a coroa de espinhos na cabeça, e agora Pôncio Pilatos usou o seu poder para condená-lo à morte. E não sabia que estava diante do Criador dos céus e da terra, do Filho eternamente de Deus, eternamente gerado por Deus. Bom, o herdeiro de todas as coisas, Deus conosco
e tantas outras maravilhas que nenhum ser humano é capaz de definir. Aqui em Romanos 8, Jesus Cristo é mencionado muitas vezes, do início ao fim, não é? Então eu cito alguns versículos, mas não vou ler para não tomar muito tempo com esses versículos todos, porque o texto todo traz a figura e a pessoa de Cristo. Mas eu quero que nós olhemos para dois textos apenas. Versículo 17 do capítulo 8, que diz que nós, em Cristo, diz aqui, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, o texto diz, também com Ele seremos glorificados. Agora eu quero que nós olhemos para 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2, versículos 11 e 12. Diz o seguinte: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Então, observaram? Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Quem é mais que vencedor? Meu irmão, meus irmãos, Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Isso é ser mais que vencedor. Jesus apareceu com o corpo glorificado aos discípulos, um corpo quase irreconhecível, porque não era mais aquele homem humilhado que sentia fome, cansaço e tudo que o ser humano sente. Não, não era. Era Deus retomando a sua glória num corpo glorificado, ou seja, mais que vencedor. Então eu conclamo cada um de nós a fazer isto, meus irmãos, a fazer uma análise muito séria na nossa vida, porque nós estamos concorrendo no mundo, com o mundo, em coisas que muitas vezes valem a pena e às vezes e são necessárias. Muitas delas são mesmo necessárias. Mas quando essas coisas se tornam o foco, o alvo, a causa, a razão de ser da nossa vida, da nossa existência, meus irmãos, eu vou usar as palavras do apóstolo Paulo. Se a nossa fé se resume às coisas desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ter mais do que orgulho, não é? A ter paz no coração, segurança, confiança e a certeza de que realmente nós somos mais que vencedores. Agora eu vou aproveitar que hoje eu tenho plateia aqui, né? Eu vou pedir a Liliane para fazer uma oração, finalizando nosso estudo de hoje, tá bom, Liliane? Vem aqui do meu ladinho, por favor, porque o microfone não vai até você lá não. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por esta noite, agradecemos pelo Senhor ter falado conosco, agradecemos por termos junto com Cristo um espaço reservado junto ao Senhor. Agradecemos por aqui na terra termos a esperança da vida eterna e temos a certeza que fomos chamados e escolhidos por Ti. Agradecemos porque temos a certeza que a nossa vitória está no Senhor. Faça-nos viver de acordo, dedicados à Tua obra, que venhamos entregar nossa vida de fato, meu Deus, ao serviço no Teu reino, que aqui na terra venhamos ser luz, que venhamos ser espelhos, Senhor, de Cristo. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Liliane. Agradeço os irmãos que vieram com uma missão aqui hoje na igreja, fazer um trabalho de relatório e tal, e hoje acabaram me acompanhando, me deram até uma certa alegria, né? Porque em casa normalmente é diferente, o ambiente é outro, né? O ambiente de igreja é bem diferente. E obrigado a você também que participou aí conosco. Deus abençoe a vida de cada um, que nos fortaleça para a sua honra e para a sua glória. Amém. Até domingo, se Deus assim nos permitir.
isso aí. Vocês conseguiram terminar? Viu? Vou falar uma coisa para vocês. Eu estou com hipoglicemia. Não almocei, rapaz. Nossa. Eu tô tirando energia de onde não tem aqui para falar, meu pai do céu. Ah, mas é comodismo isso aí, viu? Comodismo isso aí, viu? Tem a padaria aqui, ó, do ladinho. Quando a Dorinha morava aqui, do ladinho aqui, pastor, vem tomar um café. Não ia. Sabe o que acontece? Eu fico preso ali, o que eu estou fazendo. As meninas, a Márcia almoça lá? Lá em Guaianás. É. As meninas almoçam na escola. As meninas na escola. E a Caris também na escola. Aí ele fica sozinho? Entendeu? O meu pai, se não tiver quem põe na boca, tu vai mais. E a live não concluiu, eu estou online ainda. Que legal. Todo mundo descobriu que eu tô. Gente, até breve, se Deus quiser, viu? Que eu concluí sem concluir. Não falei mal da minha esposa, não, tá? Tava falar mal de. Falei não.